Ei pessoal, muito bem-vindos a mais uma série aqui na Academia da Mineração. O bate-papo dessa vez vai ser sobre inovação, tecnologia, mineração 4.0 e o meu convidado é Carlos Eduardo Boechat. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcela. Obrigado pelo convite. Academia da Mineração, fazendo muito sucesso. Satisfação estar aqui com vocês. Espero que todos que estejam aqui assistindo, nos ouvindo, que gostem desse bate-papo descontraído sobre mineração, mas também vamos falar um pouco de siderurgia, né? A gente que tem algumas raízes ali com a cidade de Ouro Branco, onde eu tive a oportunidade de viver por mais de 15 anos, tem ali um pezinho também ligado à própria siderurgia, onde a Gerdau está lá instalada já há muitos anos com a Sominas. Então será um prazer muito, muito grande. Claro que falar de inovação, falar de transformação digital, indústria 4.0 é um tema sempre que me agrada muito, sou apaixonado por isso, já tem alguns anos aí de estrada já nesse assunto. Então, ótimo. Então, vamos começar justamente com mineração 4.0. Eu acho que a gente precisa colocar o pessoal um pouquinho com o pé no chão, né? A ideia de falar da mineração com a siderurgia e esses conceitos é que vocês entendam que as coisas estão relacionadas, né? Não adianta fazer buraco se ele não tiver utilidade, o material não tiver aonde ser utilizado. Então, o meu primeiro pedido, o que é a indústria 4.0? O que é a indústria X? Como isso se relaciona com a mineração? Vamos lá, primeiro falar de indústria 4.0. O fato é que já existe aí há mais de 12 anos, não é um tema novo, embora para muitas pessoas possa ser um tema ainda desconhecido, ou então talvez muitas empresas que ainda não conseguiram avançar nesse tipo de agenda, mas de fato já é um tema já antigo, é a quarta revolução industrial, onde junto com ela vieram uma série de tecnologias, né? Então a gente fala de inteligência artificial, Digital Twin, IoT, Internet das Coisas. Então tem uma série de tecnologias, ela iniciou na Alemanha, mas de fato ela já chegou aqui no Brasil há alguns anos. Algumas empresas já avançaram mais do que outras e na mineração é sempre um grande desafio. A gente vê algumas mineradoras já avançando, aplicando algumas tecnologias, conseguindo avançar nesse tipo de agenda, caminhando para aquilo que é a mineração autônoma, mas de fato ainda a gente vê muita empresa engatinhando e, claro, motivo disso a gente vai comentar ao longo aqui do dia, mas tem uma série de armadilhas que algumas empresas caíram, mas tem ali alguns desafios para serem superados também. E a indústria X? Qual que é a diferença entre ela e a 4.0? Interessante. A indústria X, ou Industry X, como a gente chama lá na Accenture, né? Eu sou diretor associado lá da Accenture. A gente comenta o seguinte, que de fato a gente já vive uma nova era, né? A gente às vezes não percebe no nosso dia a dia, mas a gente já está vivendo uma nova fase da revolução industrial. Independente se a gente vai chamar de indústria 5.0, 4. Alguma coisa, lá no caso a gente chama de X. E de fato quando a gente olha, a gente tem alguns temas, né? Por exemplo, de lá para cá surgiram novas tecnologias. A gente vê, por exemplo, a questão do 5G, a questão do metaverso, chat GPT, etc. A gente observou também uma série de possibilidades utilizando essa combinação de tecnologias existentes. E veio um tema também muito forte, que é o tema de ESG. E ele como um dos grandes pilares dessa nova fase, dessa nova era da Revolução Industrial. Então, por isso que a gente classifica ali como Industry X. Eu até brinco em algumas empresas que eu acabo visitando, né, seja mineradora, siderúrgica ou outros segmentos, que eu também uso o X, às vezes, para trás, né, porque tem muito caso que ainda nem aderiu à indústria 3.0 ainda, e a gente também tem que avançar nesse tipo de agenda. Mas isso é brincadeiras à parte, né? Eu acho que a mineração ela é uma indústria... para não falar atrasada, não sei, a sensação que eu tenho é que como nós temos ainda muitas questões a resolver, até de ponto de vista operacional ali do dia a dia, somos extrativistas sim, sabe, aquela coisa mais chão de fábrica, você acha que existe uma reatividade? Você vê uma reatividade ou outras questões associadas à não implantação da 4.0? Olha, quando a gente faz um comparativo de setores, existe uma diferença daquele setor da indústria mais de processo para a indústria mais discreta, manufatura. Obviamente que a gente analisar, por exemplo, uma indústria automotiva, ela naturalmente tende a ter as inovações ali nas fábricas, né? No chão de fábrica, aderir de uma forma mais inicial, logo uma tecnologia quando ela surge. Então isso é natural.
Então, o setor de indústria de processo, o setor de base, né, vamos dizer assim, mineração, siderurgia, ele tende a vir na sequência. Agora, de fato, existe sim um desafio que é de se trabalhar a questão cultural, né, o mindset da liderança. Eu até publiquei um artigo sobre isso, né, tá no meu LinkedIn, também está no canal do YouTube, que é como que a gente coloca os colaboradores no centro dessa transformação digital. Porque por mais que você possa ter ali as melhores tecnologias, as melhores ferramentas, hardwares, softwares, se você não tiver com o pessoal engajado e capacitado, de nada vai adiantar. Então a gente tem que pensar o seguinte, a transformação digital ela também é uma transformação cultural. E é isso que a gente observa em muitos casos nas organizações. Eu costumo falar que o pessoal sofre de síndrome de Gabriela. Você já ouviu essa expressão? Já. Eu nasci assim, eu cresci assim, sou Gabriela. Pessoal, é isso, a gente não pode ter a síndrome de Gabriela. Eu espero que vocês estejam gostando. Esse é o primeiro vídeo da série, só para fazer um gancho sobre o que mais vem por aí. Tem ESG, tem metaverso, tem liderança. Então continue nos acompanhando. Por hoje é só. Obrigada.